Boa noite. Acompanhe agora as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Subiu para 11 o número de mortes confirmadas por febre amarela. O número de casos suspeitos já chega a 34. A Prefeitura de BH decidiu abrir os postos de saúde no próximo sábado para vacinação. 4 pessoas que ficaram feridas no acidente que deixou 13 mortos no norte de Minas continuam internadas. 40 pessoas ficaram feridas em uma sequência de batidas na BR-251. Voltou a chover forte em Minas e até granizo caiu em BH e interior. Um dos bandidos mais procurados do estado foi preso. A lista tem mais 11 nomes. A Prefeitura da capital deve receber cerca de R$1 bilhão para obras em saneamento básico, habitação e mobilidade urbana. Atlético encerra a participação no Florida Cup com 2 derrotas e nenhum gol marcado. Deve começar a funcionar hoje um serviço gratuito de mensagens de alerta de desastres naturais que será enviado diretamente para o celular dos cidadãos. Escolher a mochila escolar para a criança exige vários cuidados. Ouvimos um especialista que vai orientar os pais. E tem estudante trocando o celular e o computador pelo skate. Um projeto social está mostrando um mundo novo aos jovens. Faltam 18 dias para o carnaval, mas os finais de semana dos belo-horizontinos já estão super animados com os ensaios dos blocos. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Para 11 o número de mortes confirmadas por febre amarela em Minas Gerais, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. As 2 novas vítimas da doença estavam, uma em Nova Lima, na Grande BH, e outra em Goianá, na Zona da Mata. 34 casos ainda são investigados. 4 pessoas com suspeita da doença morreram nos últimos dias em um hospital aqui de Belo Horizonte. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela FEMIG, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais. Esses casos também serão investigados pela Fundação Ezequiel Dias, que vai atestar se as mortes de fato ocorreram por causa da febre amarela. E para proteger a população aqui em BH, uma nova campanha de vacinação já está marcada. Os 4 pacientes estavam internados no Hospital Eduardo de Menezes, na região do Barreiro, aqui na capital, com sintomas de febre amarela. A Secretaria de Estado de Saúde não confirma a relação dos casos com a doença. Segundo o último boletim divulgado pelo governo de Minas Gerais, aqui no estado foram confirmados 12 casos de febre amarela com 11 mortes. Outros 34 casos seguem sob investigação. As vítimas são dos municípios de Nova Lima, Mariana, Carmo da Mata, Barra Longa, Mar de Espanha, Brumadinho e Goianá. Em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, a cidade com o maior número de casos confirmados, o fim de semana foi de postos de saúde abertos para vacinação. Longas filas se formaram durante todo o dia nas 6 unidades de saúde que funcionaram. Com a medida, o governo espera conscientizar a população sobre a importância da vacinação, a única forma de prevenir a doença. A fila está grande, mas vale a pena. Meu vizinho foi enterrado ontem 10 horas da manhã, já pensou? Com febre amarela. Se tem a vacina perto de casa, tem que tomar, prevenir é melhor, né? Como existe a morte, existe o surto, a gente tem que pensar em se prevenir. É melhor prevenir do que remediar, mas vale perder um sábado do que a vida, né? Em Belo Horizonte, alguns parques municipais, como o das Mangabeiras, na região Centro-Sul, permanecem fechados pela Secretaria Municipal de Saúde, depois que macacos foram encontrados mortos nas proximidades, o que pode indicar a presença do mosquito transmissor da doença nas regiões e, portanto, aumentar o risco de contágio dos moradores. A taxa de mortalidade por febre amarela em Minas chega a 81%. E um macaco foi encontrado morto hoje no bairro Estoril, na região oeste da capital. O animal foi recolhido pela gerência de zoonoses da prefeitura e encaminhado para análise clínica para verificar se está contaminado com o vírus da febre amarela. Como medida preventiva, a PBH disse que vai intensificar as ações de zoonoses em um raio de 200 metros do local onde o animal foi encontrado para eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, que em um ambiente urbano pode transmitir a febre amarela. Apesar de não existir nenhum caso da doença com transmissão ocorrida aqui no município, os centros de saúde da capital vão abrir neste sábado para garantir que a população que ainda não recebeu a vacina se imunize.
E 4 pessoas que ficaram feridas no acidente que deixou 13 mortos no norte de Minas no último sábado permanecem internadas em hospitais de Francisco Sá, Montes Claros, Salinas e Taiobeira, cidades do norte do estado. Ao todo, 40 pessoas ficaram feridas em uma sequência de batidas na BR-251, conhecida por não ter acostamento e ter um tráfego muito intenso de veículos pesados. Os corpos das 13 vítimas do acidente na BR-251, em Grão-Mogol, no norte do estado, foram liberados pelo Instituto Médico Legal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão que transportava outro caminhão em sua carroceria perdeu o controle e invadiu a contramão, atingindo outros veículos. O condutor perdeu o controle, colidiu sua frente com a lateral esquerda de um ônibus. Na sequência, o Ford Cargo colidiu na lateral esquerda de uma carreta. Essa carreta saiu da pista e começou a pegar fogo. O condutor de um micro-ônibus desviou do Ford Cargo, tombou na pista e bateu de frente com uma carreta. O Ford Cargo já se arrastando lateralmente na pista e colidiu transversalmente com um outro ônibus, o que provocou a queda do caminhão embarcado sobre esse último ônibus. Além das 13 vítimas fatais, 40 pessoas ficaram feridas. Quando o Corpo de Bombeiros chegou e as equipes de resgate, SAMU e inclusive as equipes de segurança chegaram, era um cenário de guerra, um cenário assim catastrófico, né? O que a gente chama de um cenário de caos. 4 vítimas seguem internadas em hospitais de Montes Claros, Francisco Sá e Taiobeiras, todas essas cidades do norte de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em junho do ano passado, um outro acidente deixou 11 mortos nesta mesma rodovia. José Antônio estava na van que se envolveu no acidente do último sábado. Ele se recupera dos ferimentos. Esses motoristas que trafegam aí, eles trafegam com muita imprudência, viu? Ele dormiu no volante, com certeza. Para fazer uma coisa daquela, ele dormiu no volante. Enia estava no último veículo que foi atingido. Ela conversou com o motorista que transportava outro caminhão na carroceria. A gente perguntou várias vezes, moço, mas você estava no volante? Aí ele falava, tô. Não, eu não estava, eu estava do lado. Ai, mas não sei, esse caminhão, ai, essa tragédia. Aí ele não falava coisa com coisa. Eu falei, gente, deixa ele quieto que eu acho que ele está meio confuso. O sentimento de quem perdeu parentes e amigos na tragédia, como José Pereira, que reconheceu o corpo do cunhado, é de luto e tristeza. É uma notícia triste, né, cara? Todo mundo ficou sem ter, né, cara? Porque o cara todo ano tava mais gente, brincando, Natal, Réveillon, né? E aconteceu um negócio desse com ele, né? Voltou a chover forte em Belo Horizonte e também em outras regiões do estado nesse fim de semana. Em um rápido temporal na tarde de ontem, houve relatos até de chuva de granizo em diversos bairros da capital. Quem tem as informações direto da nossa redação é a repórter Luciana Viana. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Pois é, depois de muitos dias de sol e calor, a chuva voltou com tudo na tarde deste domingo e ela veio acompanhada de granizo, né? E assustou muitos moradores de várias regiões aqui de Belo Horizonte, na região leste, centro-sul, também na nordeste, além do bairro Carlos Prates, na região noroeste. Segundo a Defesa Civil, várias árvores foram derrubadas, mas apesar do susto, ninguém ficou ferido. Agora a chuva, também acompanhada de granizo, assustou moradores no norte de Minas Gerais na tarde de sábado. Lá em Montes Claros, ruas ficaram alagadas, casas com telhado, enfim, destelhadas as casas. E ó, a gente está acompanhando aí, né? Muito susto, muito granizo. Apesar também, né, desse grande susto lá no norte de Minas, ninguém, felizmente, ficou ferido. São as típicas pancadas, né, de verão. E tem mais previsão de pancada até quarta, então todo mundo atento, né, Luciana? Todo mundo atento, viu, Inácia? Obrigada, viu? A gente fala agora da prisão de um dos criminosos mais procurados de Minas Gerais. Carlos Leandro de Faria foi encontrado em Uberaba, na região do Triângulo Mineiro. A prisão ocorreu no dia 20 de dezembro. Segundo a corporação, por questões estratégicas, a prisão só foi divulgada hoje. Na lista de crimes estão homicídio, participação no tráfico de drogas, porte ilegal de arma e suspeita de envolvimento em ataques a bancos. A lista de mais procurados, gente, ainda tem 11 nomes. Quem souber o paradeiro de qualquer um destes homens deve ligar para 181. Duas idosas, mãe e filha, morreram em um incêndio no bairro Vila Madre Gertrudes 2, na região oeste aqui de BH. O fogo atingiu a casa onde elas moravam no final da manhã de hoje. As chamas se concentraram no segundo andar do imóvel e foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, as causas das chamas ainda vão ser investigadas. A Polícia Militar apreendeu quase 700 quilos de maconha na noite desse domingo com uma jovem de 19 anos, isso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A apreensão aconteceu depois de denúncias anônimas.
A droga estava dividida em 873 tabletes, totalizando 658 quilos. Uma caixa com cerca de 6 quilos de pedaços de maconha e 2 balanças de precisão também foram encontradas. Uma jovem que estava no local foi presa em flagrante. O material foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal de Uberlândia. Projetos na área de saneamento básico, habitação e mobilidade urbana foram apresentados hoje pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, ao ministro das Cidades, Alexandre Baldi. Em visita à capital mineira, o representante do governo federal disse que esses projetos serão analisados e que devem receber cerca de R$1 bilhão em investimentos. Num breve discurso, o prefeito Alexandre Calil abriu a coletiva de imprensa ressaltando os pontos positivos de sua administração em 2017. Nós encerramos o ano na Prefeitura de Belo Horizonte com todos os pagamentos rigorosamente em dia. Depois de 20 anos, a saúde está rigorosamente em dia. E fui informado sexta-feira, isso vai ser detalhado aos senhores, que acabamos o ano com superávit financeiro. Calil recebeu em Belo Horizonte o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, que se colocou à disposição para ajudar a capital de Minas com recursos. Estaremos sim contribuindo, ajudando e dando total suporte ao prefeito Alexandre Calil, à Prefeitura de Belo Horizonte, contribuindo com investimentos do programa Avançar, do programa do governo federal, para que nós, aqui em Belo Horizonte, prefeito, realizemos investimentos, especialmente no saneamento básico, que é a preocupação da sua equipe, da sua gestão. Os projetos apresentados pelo prefeito Alexandre Calil têm investimento de R$1 bilhão. Estão voltados ao saneamento básico, habitação e mobilidade urbana. Segundo o ministro das Cidades, agora serão analisadas quais as prioridades, como e quanto dinheiro será investido. Nós estaremos aqui com as equipes, seja do Ministério das Cidades, seja da Prefeitura de Belo Horizonte, reunindo nos próximos dias para entendermos quais são os prioritários, para que a gente defina efetivamente o que vai ser investido e em qual projeto. Mas a nossa intenção é de que o mais exíguo tempo possível nós possamos afinar os entendimentos entre o Ministério das Cidades e entre a Prefeitura de Belo Horizonte para que as obras possam estar à disposição da população. Uma reunião deve ser realizada amanhã em Brasília com o ministro e representantes da Sudecap. Calil e Alexandre Baldi também visitaram as obras do Viaduto Leste e da Via 710, na Avenida José Cândido da Silveira. Deve começar a funcionar hoje um serviço gratuito de mensagens de alerta de desastres naturais aqui em Minas. Informações sobre chuva forte, risco de enchentes e desabamentos serão enviadas para o celular de cada morador cadastrado. E até março, todos os brasileiros já deverão estar conectados a esse sistema. Pelo menos uma vez por ano, o seu Jair vê a Avenida Francisco Sá, no bairro Prado, inundar por causa das chuvas. A gente já fica observando se escurece do lado da barroca lá. Ficou muito preto, já corre e coloca a proteção para evitar que a água entre, mas mesmo assim ela entra. A partir de hoje, o problema de quem mora, trabalha ou transita por aqui pode ser minimizado em caso de chuva forte. Os moradores dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás poderão se cadastrar para receber mensagens de alerta de desastres naturais por SMS. O sistema foi desenvolvido pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, em parceria com órgãos de defesa civil e operadoras de telefonia móvel. Está previsto para que hoje todo mineiro receba em seu aparelho celular uma mensagem informando desse sistema de alerta. Ela precisa se cadastrar para participar desse sistema. Como que funciona? Basta ela responder esse SMS com o CEP da área de interesse dela de receber os alertas. Ela já estará cadastrada nesse sistema. O alerta de temporais, alagamentos, inundações, chuva de granizo, entre outros recomendados pela Defesa Civil, será emitido para todos os moradores cadastrados. O monitoramento das mudanças climáticas será feito pelo Plantão de Controle de Emergências, que funciona 24 horas. Até março de 2018, todos os brasileiros vão receber mensagens de alerta sobre tempestades, vendavais e outros fenômenos meteorológicos. O serviço não tem nenhum custo para o cidadão. Eu acho importante, sim, e é mais uma ajuda, porque a pessoa vai ficar sabendo que o temporal vem aí e
pelo menos dá tempo para tirar o carro da avenida e evitar problemas maiores. Nos próximos dias, a Defesa Civil de Minas Gerais deve lançar uma outra ferramenta que vai ajudar a população no que se refere a fenômenos meteorológicos. Um aplicativo que já está disponível para iOS e Android vai conter informações ainda mais detalhadas. E o nome desse aplicativo da Defesa Civil, que já está em fase de teste, é o CIPDEC MG. É só baixar no seu celular e começar a usar. E você vai ver a seguir, na hora de escolher a mochila ideal para o seu filho, algumas regras básicas podem salvar as crianças de dores e problemas de saúde. Não basta ter estilo. O time B do Atlético encerrou a participação na Florida Cup com 2 derrotas e nenhum gol marcado. Ontem o time perdeu para o Atlético Nacional da Colômbia por 2-0, resultado que deixou o time mineiro no último lugar da competição, que é disputada nos Estados Unidos. Outra equipe do Atlético foi eliminada ontem. O time sub-20 deixou a Copa São Paulo de futebol. E nós temos aqui a informação que também o time alvinegro vai estrear aí no Campeonato Mineiro na próxima quinta-feira e essa partida será contra o Boa Esporte em Varginha. E o América também deu adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe alviverde empatou em 1-1 no tempo normal no final de semana e perdeu a disputa de pênaltis por 4-2 contra a Portuguesa. O Coelho será o primeiro time da capital a estrear no Campeonato Mineiro na quarta, em casa, às 7h30 da noite, jogando contra o Patrocinense no Independência. E o Cruzeiro também vai jogar na próxima quarta-feira pelo Campeonato Regional às 9h45 da noite. O jogo será contra o Tupi, no Mineirão. Um dos objetos mais aguardados pelas crianças na lista de material escolar é a mochila. O que não faltam são novidades no mercado. Nós preparamos uma reportagem contando todos os detalhes que devem ser considerados para a compra de uma boa mochila. E é bom lembrar que mochila grande não é sinônimo de qualidade. O ideal é que o peso dela não ultrapasse 10% do peso corporal da criança. Carregar peso demais prejudica a coluna. Janeiro, férias, época de comprar materiais escolares, entre eles a mochila. E são vários tipos entre diversos tamanhos e cores. Mas na hora de escolher uma, é preciso levar em conta o conforto que ela oferece. Yasmin mostra sua primeira mochila de rodinhas. Você puxa a sua mochila? Sim. E se eu te disser que esse jeito, ele tá errado? O ideal é empurrar, ó. Você vai pegar sua mochila assim e empurrar para frente. Aposto que muita gente nunca se atentou para isso, mas é o que alerta e orienta este médico ortopedista. Que ao puxar a gente roda a coluna e dá uma força assimétrica que não é boa. Então a gente empurrando é o ideal. Mas quando a mochila não é de rodinhas, o tamanho dela deve ser coerente com o tamanho da criança. Elas devem, assim, caber o que a criança precisa, mas ela deve ser do pescoço até o bumbum da criança. É para ela poder ficar bem encaixada, bem juntinho ao corpo. O especialista chama atenção para alguns dispositivos que oferecem praticidade e também conforto. São as cintas, que realmente mantêm o peso mais próximo ao corpo, menos jogar, não machuca e distribui melhor a carga. Tem também alguns tirantes entre as alças que também vão ajudar a gente a dissipar o peso dos ombros, estruturas vasculares e musculares que machucam também além da coluna. O médico também alerta que pais e responsáveis devem ficar atentos a qualquer reclamação de desconforto. A dor, ela está aí para nos ajudar. Se está doendo, está incomodando, alguma coisa está errada. O que é o mais importante é que seja respeitado o limite de 10% a 15% do peso corporal. Na casa da Yasmin, a orientação vai ser seguida. De agora para frente vão ser mais livros, mais cadernos, aí de agora para frente ela já sabe como é que ela vai usar. Os pais, gente, não têm noção do tanto que influenciam o jeito de ser e de pensar dos próprios filhos. Por isso, é preciso ter cuidado com tudo que se faz e fala. O alerta é do professor de física mais famoso do Brasil. Hoje é dia de Pachecão, para você começar bem a semana. Os pais com elevada autoestima estimulam a autoconfiança e a autoestima elevada em seus filhos ao transmitir-lhes conceitos, crenças e valores positivos. O contrário também é verdade. Pais honestos são um grande legado. Pais que participam de negócios fraudulentos e, infelizmente, dão mau exemplo às gerações futuras. Pais, parentes ou professores podem ser bons mentores ou representar um bom exemplo a ser seguido. Durante seus anos de formação, os filhos veem os adultos como pessoas em posição de influência. Sendo assim, recomendo muita atenção. Por quê?
pequenos olhos estão sempre voltados para você e eles o observam noite e dia. Há pequenos ouvidos que rapidamente captam cada palavra que você diz. Há pequenas mãos ansiosas para fazer tudo o que você faz. E há um menino que sonha com o dia em que será como você. Você é o ídolo desse menino, o mais sábio dos sábios. Na mente do menino não há suspeita alguma em relação ao pai. Ele acredita em você fervorosamente, assimila tudo o que você faz e diz. Quando for adulto, ele dirá e fará as coisas do mesmo modo que você hoje as faz. Há um menino de olhos bem abertos que acha que você está sempre certo. E esses olhos o observam dia e noite, todos os dias, em tudo que você faz. Você entendeu? Você é um exemplo para ele. Esse menino espera que, quando crescer, será como você. Então preste atenção ao que anda fazendo e falando. Falou legal? É isso aí. Bye, bye. Papais, que responsabilidade, hein? E veja a seguir, há poucos dias do Carnaval, os belo-horizontinos já estão animados e os ensaios dos blocos fazem a alegria dos foliões. Que tal trocar o celular e o computador pelo skate? Muitos jovens aceitaram esse convite e se apaixonaram pelo esporte. Um projeto social desenvolvido em conjunto pelas prefeituras de BH e de Contagem está mudando a rotina de estudantes. No começo, as quedas são mais frequentes. Todo machucado já. Rala demais? Demais. Mas não é motivo para desistir, não? Não. Sempre cair, levantar de novo e continuar. O persistente é Luiz Gustavo, garoto de 14 anos e que passou a amar o skate. No início, a mãe, Raquel, ficou com medo de deixar o filho frequentar as aulas, mas logo viu que valeria a pena. Até as notas na escola melhoraram. Largou a internet, agora está focado no skate mesmo em casa, o tempo todo andando de skate em casa. Agora dá só uma olhada no equipamento da moçada: capacete, cotoveleira, munhequeira, joelheira, o skate, claro, e o uniforme, que é a única coisa que eles levam para casa. O resto fica tudo nas sedes e são distribuídos antes de entrar na pista. Marcelo Sena está à frente do projeto X-Game Manobra para o Futuro, com crianças e adolescentes dos 7 aos 17 anos de idade. Olhos atentos a cada manobra na pista. Ele comemora o sucesso da ideia. O projeto ele veio para suprir essa necessidade e dar oportunidade para quem ainda não conhecia o skate, não tinha a oportunidade de praticar devido à falta do equipamento. As atividades são ministradas fora do horário escolar e as turmas são divididas em turnos, tudo sob comando do professor e skatista profissional Rogério Moraes. E sim, para meninos e meninas, como a Laura, de 13 anos. Minha mãe, por exemplo, ela sempre falava: não, Laura, que você não vai dar certo pra isso, que menina não faz esse tipo de coisa, que você vai cair, você vai machucar, não sei o quê. Eu acho que não, que isso é uma coisa muito antepassada, sabe? Uma coisa muito boba de se pensar, eu acho que não tem nada disso. As aulas acontecem 2 vezes por semana aqui e no Parque das Amendoeiras, em Contagem. Foram investidos R$180 mil no projeto, que começou em agosto do ano passado. Pode até ser que daqui saia um campeão profissional, mas o objetivo principal não é esse. É formar até o cidadão, né? A gente não está preocupado em formar atleta aqui não. A gente quer proporcionar uma prática esportiva, um aprendizado. Caso surja algum aluno com interesse de participar de competição, a gente estimula também. De acordo com a coordenação, o X-Game tem prazo para ser finalizado em agosto deste ano, mas a patrocinadora já confirmou o interesse em dar sequência no projeto. Restam poucas vagas. Bacana o projeto, né? Ficou interessado? Então, anote aí o telefone para mais informações e inscrições. É o 31 3567 6552. Faltam 18 dias para sexta-feira de carnaval, mas os finais de semana dos belo-horizontinos já estão super animados com os ensaios dos blocos. No último domingo, vários grupos foram às ruas testar a estrutura de som e os foliões já aproveitaram para pegar carona nesse aquecimento.
Belo Horizonte já entrou no clima do carnaval com os ensaios dos blocos. Este ano são 450 blocos cadastrados, 100 a mais que no ano passado. E são vários estilos. O Beiço do Vando arrasta os foliões há 4 anos e celebra a música brega no ritmo da bateria. A gente já frequentava os outros blocos, já sentia o carnaval bem legal, assim, mas a gente sentia falta de tocar essas músicas de memória afetiva, essas músicas bregas, românticas, carinhosas. No primeiro ano que o Beiço saiu, ele saiu para um público de 10 mil, que já foi espantoso para um primeiro ano. No ano passado já foi 50 mil, então esse ano a gente não sabe o que vai ser. O Beiço já está pronto, o clima já está armado, a coisa está linda. É um programa bacana, em família? É, todo em família, meus filhos é que cantam no bloco. Então é muito gostoso, a gente curte até. O Carnaval de BH tá com tudo, vem ver o Beiço com a gente. Em 2017, segundo a Belo Tour, foram 3,5 milhões de foliões em Belo Horizonte, sendo 500 mil turistas. Para este ano, a expectativa é maior, 20% a mais de foliões. Belo Horizonte está ficando lotado e muito bom. Vale a pena vir. No bloco Angola Janga, os ensaios permitem afinar os instrumentos, alinhar a bateria e harmonizar a coreografia. A gente está homenageando os ritmos mineiros, os compositores negros mineiros, e no ano passado a gente homenageou Ileaie, que foi riquíssimo também. E esse ano a gente está homenageando esses ritmos mineiros, congado, reinado, mas também os compositores e para além disso, né, os tambores de Minas de uma maneira geral. Já o bloco Funk U começou de uma forma despretensiosa entre amigos em dezembro de 2016, com um ritmo que ainda não havia sido explorado, o funk. O bloco foi muito divulgado, a proposta envolveu muitas pessoas e já no primeiro ano a gente conseguiu levar 35 mil pessoas para o nosso desfile, então acabou sendo um sucesso. E esse ano a gente está se preparando para fazer um desfile ainda maior, com mais estrutura e fazer um show bacana pra galera. O carnaval promete, hein? Se você quiser rever essa matéria e todas as outras exibidas aqui, acesse youtube.com/TV Band Minas. Obrigada pela sua audiência hoje, mas amanhã eu te encontro. Boa noite e até lá.